A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui gravando mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje temos aqui convidados especiais, todos são especiais, mas esses são os nossos pastores aqui também. Amém. Pastor Antônio, juntamente com a sua esposa, pastora Nívia de Atos. Hoje vamos falar um tema bastante interessante, fé e desafio de ser pastores. Amém? Fique ligado que vai ser um tema bastante interessante. Pastor Antônio, por favor, dê uma saudação aí para o nosso público, se apresente, por favor. Amém. Obrigado, meu filho. Para mim é sempre uma honra e um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação imensa. Poder falar e compartilhar da palavra de Deus e das experiências que nós temos vivido com Ele, não é? Olha, a paz para você, saudação em Cristo Jesus, você que está nos vendo aí do outro lado, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Macedo, sou pastor, glória da Igreja Resplandecendo as Nações, pela graça e favor e misericórdia de Deus. Um beijo no seu coração, fique conosco, tenho certeza que vai sair aqui assuntos muito importantes que vai edificar a sua vida, valeu? Amém. Muito obrigado. É isso aí. Pastora Nívia, por favor, também se apresente mais uma vez para o nosso Amém. público. Pastora Nívia, né? Também ali junto com o pastor Antônio no Ministério Resplandecendo as Nações em Atos, Bélgica. É um prazer estar aqui mais uma vez participando de algo tão importante, né? Trazendo algo da parte de Deus para os corações de vocês. Espero que vocês sejam tão edificados, né? Através desse podcast como dos outros que você já tem sido, né? E que Deus abençoe. Obrigada pelo convite mais uma vez, meu filho. Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Obrigado eu pela presença de vocês aqui, pelo tempo e disponibilidade. Nós estamos aqui gravando esse vídeo. Bom, o tema fé e desafio de ser pastor. E já falando aí em desafio, eu quero saber como é que foi, como foi o início da igreja e como foram os maiores desafios do início da igreja. Dali em Atos, não é? Desafio. Sim, por favor, no caso de vocês. Exatamente. Nós temos uma direção de Deus, o próprio nome, assim, nome da igreja assim, direcionado por Deus. Sim. Somos uma igreja missionária, né? Uma igreja que visa alcançar vários lugares e pessoas no mundo. Amém. E nós aceitamos o desafio de estarmos ali, pastoreando ali na cidade de Atos há 3 anos. Vamos formando agora há 3 anos. Como isso surgiu? Há muitos anos eu fui trabalhar para uma empresa, ela era em Rodonge, Sim. mas quando eu fui descobrir eu estava trabalhando em Atos, né? Então, ou seja, a proposta era trabalhar em Luxemburgo, mas quando eu cheguei o patrão me disse, olha, eu tenho uma empresa na fronteira em Atos, eu queria que você fosse para lá. Pronto, como trabalhador que precisava trabalhar e nunca tive esse problema, fui. Sim. E vi ali os desafios daquele lugar, né? E muitas vezes orei por aquela cidade, saí andando na rua, orando pela cidade de Atos, Albanjo, orando, clamando ao Senhor, porque eu percebi que ali era uma periferia, né? A periferia, Sim. onde muitas situações de drogas, de prostituição, de crimes aconteciam, e eram bastantes naquele tempo, há 15 anos atrás, era muito mesmo, e assassinatos aconteciam, eu via ali assassinatos, a polícia fechava ali a rua, era uma coisa incrível. Helicópteros ali voando, baixando. Nossa, ali, era assim, era bruto. E aí, sempre orando por ali, por aquela cidade, vi algumas igrejas evangélicas se abrirem, eu vi uma francesa, e logo depois ela não resistiu. Fechou. Vi também algumas igrejas de língua portuguesa também abriram e logo não resistiram. Então percebi que havia uma dificuldade das igrejas assim, serem implantadas, estabelecerem ali. Tudo promover espiritual, né? Um principado, uma potestade que tenta governar aquela região e luta mesmo para poder abater a igreja. E nesse contexto saiu o desejo, né? De orar por ali e abençoar aquele lugar. Mas, entretanto, eu quis sair dali. Começou com uma história de um sonho de abrir uma empresa e ter um negócio aqui em Luxemburgo. E eu cheguei para o meu patrão e disse, olha, eu vou pedir demissão porque eu tenho esse propósito, esse sonho, esse desejo. E ele entendeu, mas ele ficou bem assim desconcertado porque ele confiava muito em mim. Eu administrava a empresa para ele já praticamente. E entretanto eu entreguei na mão de Deus. Umas 2 semanas depois ele me fez uma proposta de compra, né, daquele lugar, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou um funcionário e só está me entregando uma empresa na minha mão. Eu praticamente sem recurso. Eu tinha 10% do valor daquilo só, mais ou menos, para poder pagar aquilo. Nem isso, mais ou menos. E eu disse, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu falei, não, eu quero que você abra um trabalho aqui.
Eu tenho um propósito, um plano de Deus. Eu tenho um propósito, um plano aqui com você nessa cidade, nesse lugar, Amém. de transformar esse ambiente. De lá para cá isso tem acontecido. Lá para cá a gente tem ali, faz 3 anos que nós implantamos esse desejo. Fomos para lá para um desafio de começar do zero, de nada, uma igreja que nasce, né? Sim. Eu entendo que a igreja ela nasce no coração de Deus e Deus implanta isso no ventre de homens, não é? E depois eles colocam isso em prática, isso nasce e vai há 3 anos lá caminhando, ainda vai se desenvolvendo, glória a Deus. Amém. E já vemos muitas mudanças, vemos outras igrejas já sendo estabelecidas, vemos o comércio mudando, o crime já desapareceu dali praticamente. Glória a Deus. Praticamente não há crime. Ainda há algumas coisas de periferia, Sim, como que aceitação. As próprias pessoas ali são pessoas que têm vergonha do lugar, têm vergonha de morar ali. As pessoas que trabalham em Luxemburgo, muitas delas, elas não falam que moram em Athos ou na região de Albonge, elas têm vergonha. Converso com elas, eu conheço. Eu conheço. E elas têm vergonha disso, mas graças a Deus tem mudado, as casas têm mudado, as pessoas têm mudado, esse conceito tem mudado, e eu creio que Deus nos colocou ali para mudar a realidade da cidade de Athos. Muito comércio já vem vindo. Aquilo era impressionante, querido, que os comércios abriam 1 ano, 2, fechavam também. Os comércios não se estabeleciam, não conseguiam permanecer. E para a glória de Deus, nesses últimos anos, os comércios têm mudado. Pessoas têm ido para ali, os comércios têm sido estabelecidos. Tem acontecido uma coisa bonita ali e a gente vê Deus trabalhando. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, no começo, o maior desafio foi isso. O senhor viu esse desafio. No caso, o senhor já entrou sabendo desse desafio. Já entrei no Campo Minado sabendo que havia minas, pântanos. É claro, assim, o senhor como pastor, quando o senhor surgiu no coração esse desejo de abrir uma igreja ali, já sabia que viriam desafios, algo do tipo que pudesse bater de frente com o senhor, mas no caso, esse o senhor já sabia. Isso. Tem coisas que a gente imagina, por exemplo, vou fazer isso, eu imagino que vou passar por alguma dificuldade, algo do tipo, mas esse caso o senhor já sabia que ali era difícil implantar algo, principalmente uma igreja. Verdade. Principalmente uma igreja. Ser um pastor já é desafiador, né? Precisa você estar pronto para o que um pastor vai passar. Com certeza. Então, se você tem um chamado e aceita o chamado e não entende o chamado, você vai sofrer. Então, precisa entender o chamado de ser um pastor, não é? E depois no terreno, eu conheci o terreno, sabia dos desafios, os problemas que eu ia enfrentar, que estou enfrentando, estou passando. E eu conheci o terreno, eu sabia das bestas feras que estavam ali, dos desafios que eram, os problemas que aquela região tem. E graças a Deus, usando esse conhecimento, a gente aplica, né? Sim. De uma certa forma, o evangelho para poder abençoar as famílias ali. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Pastora, na sua visão, no começo aí tudo, qual foi o maior desafio para você ali, do lado do pastor, nessa jornada aí, nesse começo aí, como foi? Aí que tá a jornada. Olha aí. Porque ele já conhecia o terreno, Sim. né? Eu conheci o local, mas não tinha essa vivência que ele tem. Uhum. Que lá todo mundo conhece ele. Por ele estar há muitos anos ali trabalhando, Sim, a região ali toda, todo mundo sabe quem é o mecânico e hoje pastor, né? Porque hoje todo mundo já sabe também que ele é pastor, né? Glória a Deus. Então, foi difícil. Até porque sair daqui de Esperronge, um lugar onde a gente já estava habituado a estar sempre junto, né? Já conhecia todos os irmãos, aí para um lugar onde você não conhece nada, ninguém, abrir as portas e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Então, é difícil. Eu com os meus 2 filhos, fazer eles entender também isso, que a partir de agora não estaremos mais juntos todos os domingos com aqueles irmãos que já estávamos habituados ali há tanto tempo a estar juntos, né? Então, tive 2 desafios, o meu e de trazer esse entendimento também aos meus filhos, né? Mas é gratificante saber que o Senhor nos escolheu para isso. Isso então, é o mais... Isso que é verdadeiramente o mais importante. É você saber que entre tantos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou para fazer a diferença no lugar onde é tão difícil, no lugar onde as pessoas se sentem tão rejeitadas, tão mal amadas. E então, o Senhor nos leva lá para dizer para essa nação ali, para aquele povo que está ali, que não é nada daquilo, que eles também são um povo amado, um povo escolhido, só estão adormecidos e hoje ele nos colocar ali para fazer com que esse povo se desperte é extraordinário. É extraordinário a gente hoje poder ver, né, com os irmãos que já estão com a gente, pessoas assim com
várias, como fala, rejeições, sentimentos de rejeição, sentimentos de inferioridade, e as pessoas hoje se sentir amadas. Então, isso é muito gostoso de poder contemplar nesses 3 anos o que Deus tem feito através das nossas vidas naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Benção. Muito bom, benção. Uma coisa é você morar em Luxemburgo sabendo que é um dos países mais ricos do planeta, não é? Outra coisa é você morar numa periferia que é conhecido como opróbrio, vergonha, prostituição, droga e gente que não tem trabalho, que não tem nenhum tipo de recurso. É outra coisa. É outra né? coisa. Mas na verdade é formado por famílias e pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que vivem os mesmos problemas que todos vivem e que trabalham aqui em Luxemburgo, na verdade. Eles produzem aqui e vivem Sim. ali, não é? Muito bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Já nesse tema, como é liderar uma igreja tão jovem em tempos tão, vamos dizer assim, tempos desafiadores, desculpa. Mãe. Pronto, os desafios você precisa saber que eles existem. Primeira coisa, quando você entra, vamos falar no âmbito de guerra, quando você entra antes de entrar em conflito com o teu inimigo, você precisa conhecer o teu inimigo. Uhum. Você precisa saber onde você está entrando, você precisa saber dos pontos fracos, pontos fortes, o que você necessita fazer, conhecer-se a si também, e é isso. A igreja é jovem no sentido de tempo, né? Sim. A igreja ali local Uhum. é jovem, ela Sim, vai sim. fazendo 3 anos. 3 anos, vou lá. E eu acredito que 3 anos é um tempo de teste, né? A Bíblia usa muito 3 anos, se você observar, é um tempo de prova, de teste, de observação. Eu tenho Glória a certeza Deus. que a partir de agora muitas coisas novas vão acontecer Aleluia. e muitas vidas serão impactadas. Ou seja, esses demônios, eles estão perdendo terreno, na verdade. Né? Amém. Eles estão perdendo terreno, eles não conseguiram nos parar durante 3 anos e agora, sem dúvida alguma, não vão nos parar mais. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Muito bom. Você, pastora, como na sua visão, assim, como está sendo, como é fazer parte dessa liderança de uma igreja tão jovem em tempos desafiadores? É extraordinário poder ver que em 3 anos, né, com tantas provas, dificuldades, a gente resistiu a todas. Amém. Poder olhar para trás e dizer, uau, passamos por aquilo? Não, passamos. E passamos dando glória. Então é muito lindo de ver e de hoje poder dizer, né, que os próximos anos serão realmente de colheita daquilo que o Senhor tem para nós naquele lugar. Então nós estamos preparados. Vamos dizer assim, o Senhor já nos preparou, nos forjou para o que há de vir. Desafios virão? Com certeza. Problemas? Sempre. Mas nós hoje, devido aos 3 anos de preparo, de ensinamentos, os próximos agora eu creio que serão mais fáceis, né, meu amor? Verdade. Porque hoje nós estamos mais fortalecidos, Amém. Glória a mais Deus. encorajados a passar por tudo que o Senhor permitir que tenhamos que passar. Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito forte. E qual foi o momento assim mais marcante que aconteceu com vocês assim nesses 3 anos de ministério até agora? Cara, sempre me impacta muito quando vidas se rendem a Cristo, né? Sim, com certeza. Sempre quando eu vejo alguém se entregando a Cristo, aquilo me toca muito e fica muito latente na minha memória e meu coração. É o resultado de tudo que você vem trabalhando, é almas para Cristo. Porque esse é o plano, né? É povoar os céus, Sim. é multiplicar. Uma árvore, ela germina, ela cresce, ela floresce, e o objetivo dela é gerar frutos, né? E assim multiplicar. Então, o que me alegra muito é ver pessoas se rendendo, né, ao Senhor Jesus, se entregando ali, sem dúvida alguma. Mas também, além disso, milagres que têm acontecido ali, não é? Pessoas sendo abençoadas. O último caso foi sempre vem, eu prego muito o evangelho no meu trabalho, meus clientes, quase todos, eu prego o evangelho para eles. Amém. Só aqueles que assinam o cinto do Espírito Santo, mas a grande maioria eu prego. E uma delas foi uma família que eu preguei o evangelho, já venho pregando há algum tempo, e ela aceitou muito bem. Depois essa pessoa desapareceu, sumiu um pouco, e aí o meu telefone toca, de repente era essa pessoa me chamando, e eu atendi o telefone. Ela disse: olha, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, eu só tenho você para me ajudar agora. Eu digo: o que se passa? Algum problema com o veículo, uma coisa? Eu falei: não, meu marido acabou de ter uma AVC, está em coma, está no hospital agora, e eu não sei aonde pedir socorro, só você. E eu virei para ela e disse assim: onde é que ele está? Aí ela disse: ele está em Strasse, no hospital assim. Falei: eu vou para lá agora.
tem a possibilidade de você me deixar lá, me deixar entrar lá, nem que seja pelo menos no corredor, mas eu preciso orar por ele. Se você me deixar ir no corredor já é suficiente. Eu preciso impedir que esse homem morra. E senti no meu coração, disse, Deus, não deixa esse homem morrer. Esse homem não vai morrer. Em nome de Jesus, não deixa. E saí disparada para lá. Chegando lá, pela minha surpresa, ela conseguiu que eu entrasse na UTI, né, onde ele estava internado. Entrei na UTI e ali orei com ele. E fiquei mais ou menos uns 30 dias, 3 vezes por semana. E eu passava lá 1 hora com ele orando, 3 vezes por semana. E fiz um propósito com Deus. Disse assim, Deus, eu só paro de vir aqui quando esse homem acordar. Amém. Os médicos desenganou ele, se ele não desce, ele não escapa. Tem jeito mais. Pare, psicólogos vai preparando ela, preparando para a morte dele, né? Que nos próximos dias ele com certeza ia morrer e não ia resistir. E já ela estava completamente desesperada e o que aliviava ela era a palavra de Deus. Era a minha presença ali levando a palavra de Deus, era louvando ao Senhor. E a situação que encontrei aquele homem na cama foi devastadora. Alguém que não tenha, assim, o mínimo de condições emocionais, não pode. O homem com a cabeça aberta, não é? Ele teve um derrame cerebral muito grande, eles abriram a cabeça dele para drenar. Parece que levou uma pancada, né, na cabeça, toda deformado, inchado. Impressionante a maneira que ele se encontrava ali. Mas eu não temia, eu abraçava, eu beijava, eu pegava na mão dele, orava, e a esperança dela era que Deus ia fazer alguma coisa, eu sempre trazia isso no coração dela. E fiz esse plano com Deus, não importa o que aconteça, eu quero ficar aqui até esse homem acordar. Então, eu no trabalho, eu deixava o trabalho, saía mais cedo do trabalho, ia para lá, voltava. Então, até o dia que esse homem acordou. Amém. Esse homem acordou e foi impactante, ela ficou muito feliz. Glória a Deus. E ela teve tanta certeza que o marido dela ia acordar, que ela tinha medo de como ela ia ver o momento dele acordando. Ela dizia, eu não quero estar presente quando ele acordar. Eu falei, não, você precisa estar presente, vai ser bom. Se Deus assim me permitir, vai ser bom. E de repente ela me liga dizendo, olha, o meu marido acordou para a glória de Deus. E foi sensacional. Foi bonito. Ela e alguns parentes da família, algumas pessoas da família aceitaram Jesus Cristo, né? Aceitaram Jesus por tudo que Jesus fez na vida dele. E esse homem está vivo hoje, está vivo. Ele ficou com algumas sequelas, mas graças a Deus já se move, já come, já bebe, já não ficou com nenhum problema mental, nada. Só uma questão de alguns outros problemas que ele teve, mas graças a Deus essa alma nós não perdemos pro diabo. Até o momento, graças a Deus, Deus deu vitória. Então isso foi muito impactante para mim também. Imagino, glória a Deus. Realmente é um testemunho muito forte. Depois ele deu testemunho na igreja, contou e tudo, assim, glória a Deus. Rapaz, imagina, ou seja, ele demorou quantos dias para acordar? Ele ficou uns quase 30 dias, mais ou menos, aí, em coma, totalmente apagado. Amém. E os médicos não sabiam como ele ia reagir quando acordasse. Primeiro os médicos foram ficando impressionados, não é? Ele reage bem, o corpo dele reage bem. Que bom, tá melhor, ficamos impressionados. Ele é um homem forte. Sabe a ciência como é, né? Os médicos incrédulos, então, eles entendem que o corpo está lutando, que o corpo, as células estão trabalhando, o sistema imunológico está reconstruindo, não é? Eles entendem isso. Ou seja, eles são limitados. Então depende de cada pessoa. Mas nós sabemos que é o poder de Deus agindo na vida dele, né? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Momento maravilhoso. Na sua visão, pastor, você também compartilha desse momento ou tem algo especial que você queira falar? Temos vários, né? Mas eu acho que esse, nos últimos, né? Dos últimos, assim, que realmente impactou, acho que toda a igreja, né? Foi realmente desse senhor. E foi lindo de vê-lo entrar pela igreja ali no dia que ele teve. Foi muito lindo, né? E como ele mesmo disse, para quem ouviu da maneira que foi visto, né? Que eu também tive uma vez no hospital com ele e ele... os médicos diziam que não ia mexer o braço, né? Moía a perna, que estava da onde foi o derrame, mas ele já começou a mexer, hoje já anda. Então é extraordinário você ver quando Deus tem um plano e um propósito, Deus faz. Glória a Deus. E outros mais, vai vindo na lembrança de outras coisas também. Teve uma irmã que ela ficou grávida e eu não sabia dessa gravidez, se não me engano, não é? E os médicos desenganaram, essa criança não veio ainda, não é? Nossa. E
E foi incrível porque ela veio e fomos fazer uma oração, o apelo que a gente faz, né? O desafio da fé. É muito importante quando um pastor faz o desafio da fé, para você pôr sua fé em prática. A fé ela precisa ser demonstrada. Quem crê caminha naquilo que acredita. Se Jesus disse, vem, se você crê que Jesus está te pedindo para ir, você vai. O que Pedro disse? Senhor, se tu és o Cristo, tu és o Senhor, manda que vá até ti. Não venha. E ele sai do barco. Sempre Jesus fez isso. Vai até o tanque de Siloé se lavar para ser curado. Olha, entendeu? Então sempre Jesus estimulou as pessoas a pôr em prática a fé. A fé é uma ação, uma atitude. Sim. De dentro para fora, não é? Então, toda vez que a gente faz aquele desafio de vir para frente, parece simples, mas é extraordinário. É extraordinário. E ela foi nesse desafio de fé que fizemos, ela foi. Chega ali, Deus nos usou com graça e misericórdia, e revelando que estava desfazendo a obra no ventre dela, destruindo todo o mal, que Deus ia abençoar. E para a glória de Deus, está com a criança, tem 6 meses nos braços já, né? 6 meses. 5, 6 meses, é impressionante. E quando a gente vai vendo mais. A gente foi visitá-la na maternidade no segundo dia, quando o neném tinha nascido. Sim. A enfermeira de manhã tinha ido para poder fazer os procedimentos. A enfermeira disse que ela me contando. Ela, pastora, ela olhava no protocolo que eles tinham em mãos e olhava no meu filho e dizia, não é a mesma criança, não. Eu entrei no quarto errado. Diz que a enfermeira se questionava, mas aqui está dizendo que é uma criança com esse problema. E essa criança aqui não tem problema. Então, tipo assim, e ficou uma marquinha, né, onde os médicos disseram, é como se Deus foi lá, como não, né? Ficou assim, a cicatriz, né? não é? Ficou a cicatriz. Da onde era o problema. Então, assim, Nossa. Deus opera. Deus opera milagre. Eu vou lembrando demais. Eu vou lembrando de outros aqui mais. Tem uma irmã também que tinha dificuldade de ter filho, né? Tá achando que era estéril, não conseguia ter filhos. E num desafio de fé, que orou, liberou e ficou grávida. Naturalmente. Ficou grávida. E teve um casal também, amigos, muito abençoados. E eu quero que eles dêem o testemunho deles, que é muito forte o testemunho deles. Abrir um espaço para eles falarem do testemunho, será maravilhoso. Eles conceberam um filho, né? Ela ficou grávida e tudo normal, a gravidez, sempre orando pela gravidez, tudo normal, uma bênção de Deus. Quando chegou ali no 8º mês, em uma das ultrassons, eles descobriram um problema na cabeça da criança. E não se entendia porque esse tipo de problema, que era um problema de líquidos na cabeça, né? Um acúmulo. Esqueci o nome, não tem um nome científico que se dá para aquilo, eu acabei esquecendo aqui. Ou seja, um líquido que dá na cabeça, que a cabeça da criança vai crescendo, não para mais. Não para. Aquocefalia, uma coisa assim, isso, né? Acho que qualquer coisa assim, eu não sou um técnico nisso. Qualquer coisa desse tipo. Então, mas é algo que se descobre no início da gravidez. No início. Ela tem ali 7, 8º mês, descobre o problema. Ela entra em desespero. Foi agora? Chegando no final da minha gravidez, e meu filho parece com problema. Vocês não viram antes? A gente não entende. Estava tudo normal, mas agora tem uma coisinha na cabeça dele e tal. Tudo bem. A coisa foi se agravando, realmente ele tem um problema no cérebro. Hidrocefalia, exatamente. Eu falei aquacefalia. Olha, o médico me ouvia aqui, não vai me bater. Mas que isso, isso. Como é que é o nome, man? Hidrocefalia vem de água, né? Água no cérebro. Então, o que acontece? Ela ficou em desespero, né? A gente orando por ela e sempre acompanhando ela em vários exames, até um dia que os médicos internaram ela. Ela começou a ter muita contração no 8º mês e disseram, não, vem para o hospital que nós vamos ver alguma coisa, tem muita contração. E ali lhe foi feita a proposta de aborto, né? Falou, essa criança vai nascer morta. Ela vai nascer e poucos dias ela vai morrer. E ela entrou em desespero, mas conforme a palavra de Deus, né, filho? Deus deu e Deus que tire. A vida pertence a Deus e não a nós, não é? É Deus que dá e Deus que te leva. Amém. Então só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Eles defendendo essa primícia da palavra de Deus que é absoluta. Mesmo assim, os médicos, os enfermeiros, levaram o contrato no quarto e disseram, assina. Nossa. Eu não quero, assina. E começaram a fazer uma pressão psicológica. Dizendo, olha, ele vai morrer nas suas mãos, o trauma vai ser terrível,
você vai ver o rosto dele, ele vai morrer na sua mão, você vai ficar com um trauma terrível. Se ele durar mais uns dias, você vai ter uma criança que vai atrapalhar você trabalhar, vai atrapalhar você viver. Uma criança dependente de você, doente pela vida inteira, se assim sobreviver. Mas a chance de sobreviver é mínima. E começaram a jogar essa pressão psicológica. Sim. E nós fomos ali, oramos por ela. E eu tinha, há poucos anos, um pastor amigo meu que vive em Espanha, passou por uma experiência igual. Onde 3 médicos decretaram o aborto sobre a criança que ele estava esperando, ele e a esposa, mas ele não aceitou. E a criança nasceu e nasceu perfeita. Então o que eu fiz? Eu liguei imediatamente para ele. Falei, pastor, o senhor tem autoridade nessa área, cara. Você viveu isso. Eu não vivi. Sim. Eu creio, mas tu tens uma palavra para esse casal aqui. E pus ele em contato dentro do hospital. Pus eles em contato. E ele ministrou sobre eles, falou da experiência dele, ministrou. E foi incrível. E ali eles determinaram, não quero, essa criança vai ser uma bênção, vai ser abençoada. Filho, resumindo, criança nasceu, um bebezão lindo. Né? Glória a Tá com Deus. 7 meses. Um bebezão lindo, já tem 7 meses, glória a Deus. E para a glória de Deus, tem 7 meses, maravilhosamente saudável. Tem alguns probleminhas, graças a Deus, mas nada daquilo de que eles estavam Falando. liberando. Ou seja, eles queriam assassinar esta criança, na verdade. Misericórdia. Assassinaram a criança, ainda no ventre. Para você entender quantas crianças têm sido assassinadas, não têm tido o direito de ter oportunidade de viver, seja com problema ou não. Sim. Quantas crianças são assassinadas ainda sãs no ventre, né? São assassinadas e assassinado, né? Então, para a glória de Deus, tá aí, os médicos ficaram impressionantes. Ela estava numa sessão onde só tem mulheres com problemas com seus filhos. Tinha mulheres que não poderiam amamentar. Sabe o que acontecia? Ela amamentava as crianças quase todas da sessão onde ela estava. Olha aí. Tinha pessoas ali de Poços que estavam pagando 1.000 euros por 1 litro de leite materno. Materno. Nossa. E ela estava tirando leite todos os dias para alimentar essas crianças. As enfermeiras disseram assim, você tem direito a uma ajuda, as pessoas vão te ajudar. Falou, não quero. Não, pelo leite que você está dando vida para os filhos dela. Eu não quero. Glória a Deus. Se Deus me colocou aqui na situação, é para fazer alguma coisa por alguém. Então foi incrível, incrível. Hoje Imagina. a criança já tem 7 meses, né? 7 meses, lindão, grande, comelão. Para a glória de Deus. Né? Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Rapaz, imagina que testemunha, né, cara? O médico chegar com um laudo, com contrato, forçando você a matar o seu filho, algo que você sonhou em ter e tudo. Mas e é bom que ela estava debaixo da palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus, Graças sabia do a que Deus é Deus. capaz de fazer, Uhum. tanto na vida dela quanto na vida do seu filho, e crer em Deus, e Deus Por fez. isso tem que crer em Deus. Deus, ele tem a última palavra. Amém. O decreto final vem de Deus sempre, sempre dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Que testemunho. Pastor, já falando nisso aí, crer em Deus, a pessoa precisa ter bastante fé. E agora eu queria perguntar se vocês já passaram por alguma crise de fé. Tipo assim, não sei se isso vai dar certo, ou se a fé diminuiu, ou se não tinha fé naquele momento. Como você esperou isso? Olha, a fé, ela é como um músculo. Sim, Ela tem que ser exercitada e treinada. muito bom. Então, há níveis de fé. Não é? Uhum. Jesus disse aos discípulos, muitas coisas tinham para vos falar, vos ensinar, vos direcionar. Mas vós não estão prontos para receber. Virá aquele, o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. O que Jesus está dizendo? Que o nível de fé deles não é capaz. Jesus disse a alguém, Nicodemos, se não me engano, disse assim, e se eu estou falando das coisas da terra para você e você não está a perceber, não está a entender? Imagine se eu falar das coisas do céu. Você vai ficar escandalizado. A fé, ela tem níveis. Sim. Nossa fé é experimentada. Já aconteceu sim, dentro dessa premissa que a nossa fé precisa ser experimentada, é normal que chegue algum momento que você precisa passar de uma fase nova de fé, você vai encontrar uma situação que você precisa pôr sua fé em prática. E você vai se ver assim numa situação e vai se questionar, né? Será que vai dar certo? Será que é isso? Não é? Será que Deus é comigo nisso? E aí você consegue pôr essa fé em prática e subir de nível de fé. Uhum. Essa fé ela é crescente em nossos corações o tempo inteiro, sempre sendo experimentada.
todas as dificuldades que nós passamos, enfrentamos, é o momento de exercitar a fé e crescer nela. Sempre. Crescer na fé e se desenvolver como cristão e atingir a estatura que Jesus deseja de nós. Já aconteceu, vai acontecer várias vezes. Eu acho que o grande desafio para mim não é a questão de ter fé ou não. É ter a convicção de que Deus está me direcionando nesse sentido, não é? De que Deus é comigo nisso, né? Porque a fé experimentada, você quando põe ela em prática e você tem um resultado, é sensacional. O prazer, a alegria que você sente é sensacional. Depois você passa para novamente um momento de crise, que é esse momento que sua fé está sendo pressionada, experimentada, é como um parto, não é? A hora da criança nascer, pressiona e depois a alegria vem. E é contínuo em nossas vidas. Mas já aconteceu várias vezes e sempre vai acontecer. Muito bom. E você, pastora? Você também já passou por esse momento? Já, junto com o pastor? Já, e eu creio que o que nos fortalece é passar juntos, né? Porque no momento que ele talvez está abalado com algo, eu dou uma palavra ou vice-versa, né? Com certeza. Eu acho que a palavra do Senhor diz que somos mais fortes como estamos, né? Dois do que um. Melhor dois do que melhor um. Dois do que melhor que um. sejam dois do que um. Né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença nessa caminhada com Cristo, né? E é como o pastor mesmo colocou, é necessário passar por isso tudo. É necessário passar por esses momentos para justamente nos fortalecer e entender quem somos em Deus e quem Deus... o que Deus é em nós, né? Porque muitas das vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas verdadeiramente não sabemos onde estamos em Deus. E eu acho que é nesses momentos de sentirmos a fé abalada ou esmorecidos na fé, como a gente às vezes usa essa frase, para que justamente a gente entenda aonde eu estou em Deus e aonde Deus está em mim. Muito bom. Glória a Deus. Isso é importante. Muito forte. Muito bom. Você, pastora, libera umas palavras assim. É abençoada. É pastora abençoada. O mistério aí. É profundo. É profundo. Glória a Deus, Amém. pastora. Muito bom. Amém. Então descubra onde você está em Deus, certo? Glória E a onde Deus. Deus está em você. Amém. Glória a Deus. Olha, vocês dois. Pronto, 3 anos de ministério e tudo. Alguma vez já pensaram em desistir? Olha, já passei momentos difíceis. Sim. Mas, porque tudo se resume quando você entende o chamado e os desafios do chamado, não é? Pensar está no campo do ser humano pecador, não é? Sempre passa mentes e pensamentos derivados. Você Com não certeza. controla essas mentes, você muitas vezes administra, né? Mas você não controla os pensamentos que vêm, não é? Mas aquilo que vem da sua alma, você sabe que você não pode desistir. É uma caminhada que você começou e você tem que ir até o fim. Nunca passou da minha cabeça no sentido de aceitação de parar. Isso não. Há momentos de dificuldade, Sim. de crise, de questionamentos. Mas assim, eu quero parar. Não. Jamais. Então, porque eu preciso entender o que eu estou fazendo, quem me chamou, em que lugar eu estou, o que Deus está fazendo, o que Deus deseja de você, e você vai. Quando Deus chama os discípulos, diz: ide, 2 em 2. Quando você entrar em alguma cidade que te rejeitarem, saia, bate a sandália dos pés, tira o pó dos seus pés e vão embora. Se alguém abrir, você entra. Se alguém der comida, coma. Ou seja, Jesus está dizendo aos desafios que vão acontecer. Mas não pare o que eu te enviei para fazer. Vocês são enviados para fazer isso, então não pare. Vai vir momentos difíceis, mas vocês precisam administrar isso e prosseguir. Então, num pensamento literal de aceitação de deixar, jamais. Pensamentos que passam, isso todos nós temos e é impossível controlá-los, não é? Sim. Mas aquela aceitação da alma de assim, eu vou parar, jamais, nunca. Muito bom. Amém. E você, pastora, já passou por algum momento assim que jogar tudo pro alto e vamos embora? Fazer Não. algo? Não. Não, porque até recentemente, quando eu falei isso com alguém, a pessoa passando por um momento difícil, ela me disse: eu já não aguento mais, vou largar tudo. E eu falei: não, nem pensa nisso, porque você vai ficar devendo pro dono de todas as coisas. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Desistir não, porque se ele me chamou, ele sabe que eu sou capaz. Amém. Então eu só peço que ele me dê direção e sabedoria para poder passar por aquilo.
Mas parar, largar, jamais. Eu acho que se ele me chamou, se ele nos chamou, ele vai nos capacitar para poder enfrentar tudo que tem ainda por vir e o que já passamos. Porque às vezes é doloroso. Traições, calúnias, às vezes dói. Sim. Ainda mais dos lugares onde você menos espera. É dolorido, né? Mas eu aprendi algo com Deus recentemente que se ele que me chamou é porque eu tenho algo para entregar. Eu tenho algo para viver dentro daquilo que ele me chamou. E se eu passar por decepções, traições, eu entenda uma só coisa, que eu dependo dele. Amém. E somente dele. Para ele e por ele são todas as coisas. Então, a partir do momento que eu acho que a gente entende isso, você não volta para trás. Você avança. Independente de qualquer coisa. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte mesmo. Agora entrar um pouco sobre o que eu creio que deve acontecer, críticas sobre a igreja, ações e tal. A pastora deu até um sorriso ali, tipo assim, como vocês lidam com isso, assim, críticas que vêm sobre a igreja, principalmente no caso de vocês. Vamos lá, no campo das críticas, existem dois tipos de críticas, né? Sim. Uma crítica construtiva. Sim, e a destrutiva. O pastor ele precisa ser criticado. Qualquer líder, qualquer pessoa, vamos mudar no ser humano. O ser humano precisa saber ser criticado e tirar aprendizado dela. Uhum. Existem dois tipos de crítica. Uma crítica construtiva, em que você critica, ele propõe uma saída. Aí isso está mal feito, mas se você assim, faça assim que vai ser melhor. Da próxima vez vai ser melhor. Exatamente. Ok? Outra crítica é a crítica destrutiva, que você critica e não lhe apresenta a solução. E você diz, alguém te critica e você responde, o que eu devo fazer? Ah, não sei, isso é problema seu. Você vira, você tá fazendo isso errado. Exatamente. Se vira. Exatamente. Mas qualquer pessoa, e ainda um pastor, ele precisa saber lidar com essas críticas. Porque é igual a política. Existe o partido de esquerda, o partido de direita e o centrão. Qual? Desculpa. O centrão, que é o do Centrão? centro, nenhum nem outro, né? Ok. O centrão do Moro. come ali, come aqui. É igual do diabo, né? Come dos dois lados, né? Não é nenhum nem outro, tem um centrão. Muito bom. E o que acontece? É preciso entender que as críticas fazem bem, seja elas boas ou seja ruins. Uhum. Elas fazem parte. E você precisa absorver aprendizado das críticas. Se é uma crítica boa, que a pessoa apresenta uma solução, maravilhosa. Se é uma crítica destrutiva, observe se realmente tem sentido. Se não tiver, deixa de lado. Se tiver sentido, melhore alguma coisa. De qualquer forma, você sempre é capaz de absorver aprendizados, certo? Então, a oposição faz parte do exercício com excelência. Você nunca vai servir um exercício por um trabalho com excelência e com qualidade sem críticas. Elas fazem parte. Sim, então, nós, pastores, precisamos estar prontos para lidar com isso. Eu me dou com isso com muita naturalidade, sem problema nenhum. A grande questão é que as pessoas, muitas vezes, essas críticas não são diretamente a você. São a outros. Ok. Se você chegar diretamente a mim e dizer a pastorice, isso, maravilhosamente. Seja boa, seja ruim, seja uma crítica boa, construtiva ou destrutiva, tá falando comigo. O problema é que vai se falando para outras pessoas. Como eu vou aprender se a crítica não chega até mim? Sim. Seja ela boa ou ruim. Esse é o grande desafio. Uhum. Então, eu não tenho problema nenhum de lidar com nenhum tipo de crítica, seja boa, seja ruim. Agora que as pessoas falem para mim. Aí eu vou aprender. Tá bom? Muito bom. Amém, glória a Deus. Você, pastora, queria saber um pouquinho de você, como é que você lida com isso, com essas críticas e tudo que acontece. Bom, igual o pastor falou, existe a construtiva e a destrutiva, tem esses dois pontos aí. Eu creio que é o que ele falou. Quando é chegado até você, é diferente. Uhum. Porque quando chega até você a crítica que seja construtiva ou destrutiva, você vai aprender a lidar com aquilo com o tempo e vai saber gerar, né, as suas emoções dentro daquilo. E a partir do momento que você gera as suas emoções, você vai gerar também as suas ações. Agora, quando isso não chega até você diretamente, vai chegar por terceiros, até essa
construtiva ou destrutiva pode chegar até de maneiras alteradas. Então, aí que eu acho que mora o perigo dessas questões, entendeu? Então, eu acho que é fundamental nós, ser humanos, entendermos que é necessário, como o pastor falou, em qualquer âmbito da nossa vida, passar por isso, críticas construtivas ou destrutivas, justamente para que haja uma construção da sua identidade, do seu caráter, do seu posicionamento, que seja Muito no teu bom. trabalho, como ser humano, como pai, como marido, não importa qual da tua vida. Mas é importante que essas críticas cheguem diretamente a você. Isso vai fazer uma diferença enorme. Amém. Muito bom. Interessante, realmente, igual o pastor comentou, que a crítica construtiva, ela realmente faz toda a diferença. Toda a diferença. É o que eu Faz quero. toda. Se alguém tem alguma crítica, Precisamos. preciso dela. Precisamos, Eu exatamente. não posso pastorear, vamos falando de igreja, né? Eu não posso pastorear, eu não posso dirigir uma empresa se eu não tenho críticas construtivas. Sim. Às vezes eu pergunto, alguém tem alguma coisa para falar? Igual casamento. Fale É agora. para me ajudar. Fala com você. É para me ajudar, seja bolso, eu tô dando oportunidade de falar Sim. coisa boa ou ruim. Para me ajudar. Fale. Não tem nada. Sempre alguma coisa. Então fale. Me ajude a cuidar disso. Vamos Exatamente. juntos? Muito Então, bom. eu preciso dessas críticas. Principalmente construtivas, não é? Com certeza. Principalmente delas me dando uma solução. Isso é maravilhoso. Pastor, o senhor fez isso, isso e aquilo, mas a gente pode fazer isso da próxima Vamos melhorar vez. isso aí, pastor? Vamos ver Olha- aquilo ali. Por Olha. exemplo, uma cobrança boa. Sim, vamos lá. Cobrança boa, por exemplo. O pastor tem a vida dele, tem o dia a dia, tem trabalho, tem muita coisa. Pastor, o senhor falou sobre isso, marcou uma data de tal evento, e eu tô vendo que tá chegando o evento e não vejo nada. Vamos mexer, pastor. Como é que tá organizado? Vamos embora, vamos pra cima. Eu tô meio desanimado. Que desanimado de quê, pastor? Vamos fazer. Pastor olha assim, Deus, o que eu tava precisando ouvir é isso. Vamos lá. Alguém que me pressiona, que cobra de mim. Pastor, o senhor disse isso e eu não vejo. Vamos embora, pastor. Vamos fazer isso aí, vamos pôr em prática. É bom pro povo, é bom pra igreja, vamos ganhar alma. Pastor, vamos lá. O senhor não pode ficar assim, o senhor é o nosso líder. Eu preciso que o senhor esteja firme. Isso é sensacional, não é? Faz toda a Realmente, diferença. Com certeza, realmente. Muito bom, muito bom. Então vocês aí aprendam a fazer críticas construtivas, certo? Amém. Amém. Diretamente. Por favor, diretamente a pessoa. Exatamente. Glória a Deus. Pastor, queria saber como vocês lidam com, o afastamento de um membro ou até mesmo o desviamento de um membro. Às vezes a pessoa tá ali no caminho certo e tudo, e de repente volta com essas ações anteriores, volta aos costumes mundanos. Como vocês lidam com isso? Aí a saída de um cristão para outra igreja, para outro local, com naturalidade. É natural. Amém. Deus troca as peças, o jogo é de Deus, o campo de batalha é de Deus. Deus troca as peças como quer. Deus. Um soldado que sai para um outro campo de batalha sem o comandante direcionar é um problema. Deus troca as peças. Entendo que isso é com a maior naturalidade possível. Irmão, vá em paz. Se é esse o seu chamado, se você vai acrescentar lá, então seja luz, seja sal naquele lugar. Seja sal. E entra lá para somar. Isso, sem dúvida nenhuma, alegra nosso coração, que nosso papel é esse, certo? Agora, quando vidas saem e voltam para o vômito, não é? Volta para o vômito. A Bíblia compara em Apocalipse como um cão que vomita. Depois volta a comer o vômito, né? É nojento. Aí dói o nosso coração. Aí realmente nos machuca, porque você diz para lá, esteve aqui conosco, caminhou com Jesus, experimentou a bondade de Deus e teve a coragem de voltar para trás. Existe um complexo de coisas que pode ocasionar isso, né? Muitas coisas podem ocasionar isso. Quando a pessoa te dá a oportunidade de você conversar, dialogar e você descobrir de onde está vindo, é muito mais fácil você tratar. E talvez você evite a perca dessa alma, não é? Mas quando a pessoa não se permite isso e ela foge como uma ovelha desgarrada e foge para o campo aberto, aí você não pode ir atrás e você não tem como lidar com isso, porque está fora do seu campo de vista, está fora do seu território. Mas a gente encara isso com muita tristeza e com clamor para que Deus possa ter misericórdia e preparar a ocasião para que essa pessoa possa voltar para Cristo outra vez. Muito bom. Realmente.
Você, pastora, também tem uma visão diferente ou concorda com o pastor? Nessa visão que o pastor falou agora de uma pessoa que conhece Jesus e depois volta para suas práticas antigas, né? Sim. É triste, é complicado e é um processo. Mas quando, como você mesmo disse, quando um membro sai da igreja, como o pastor também falou, e vai para outra igreja, hoje, infelizmente, as pessoas têm uma frase que é muito corriqueira entre a maioria das pessoas. Deus mandou, Uhum. né? A desculpa dessa frase de chegar nos pastores hoje e dizer, Deus mandou, eu saí. Mas quando você vai ver os frutos deste Deus mandou, muitas das vezes não é foi Deus que mandou. É a sua decisão, é o seu coração que está te mandando. Aí é um problema. Aí realmente causa um grande problema. E nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada porque é uma decisão tua. Mas hoje, infelizmente, na maioria das igrejas, a gente vê muito isso acontecer. Pessoas tomarem decisões de sair justamente, às vezes, porque não suportam uma crítica. Muitas vezes porque não suporta ser chamado a atenção por algo. Ou porque não gosta de ser acompanhado de mais perto pelo seu pastor, no dizer, na conduta que você está tendo. Então, muitos preferem dizer, Deus mandou eu sair. Ou andam perdidos de visita em visita em igrejas, ou se instalam em uma onde a cobrança é menor, aonde não vai ter alguém que vai estar acompanhando de mais perto. Então, infelizmente, hoje as pessoas estão querendo dizer que são cristãos, dizer que servem a Deus, mas vivendo a sua bela maneira. Então, Vivendo a hoje, vontade delas. a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você aceita um pastor que tira o tempo dele para orar pela tua vida, interceder pela tua vida, você também tem que dar autoridade para este mesmo homem de Deus chegar em você e dizer, Divaldo, tá errado. Não é por aí. Mas hoje, num contexto geral que a gente tem visto, eu tenho falado com muitas amigas minhas pastoras, isso não tem acontecido só em Luxemburgo, tem acontecido no mundo. As pessoas querem viver as suas belas vidas, as suas belas maneiras, em dizendo que Deus mandou eu ir e vir, mas quando você olha o fruto da vida dessas pessoas, você tem total entendimento de que Deus não está ali. Porque Deus é um Deus de ordem, de decência, é um Deus de princípios. Então, se não houve princípios até mesmo em você ser honesto em dizer que não concordava com aquilo ou com aquilo que acontecia ali para o seu pastor, mas você simplesmente prefere sair, não há princípio nisso. Não há vontade de Deus nisso. Muito bom. Amém. Isso realmente acontece bastante atualmente. Muitas pessoas estão fazendo a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Existe um conflito aí bem grande entre, por exemplo, a pessoa está em certo lugar, está estabelecida em certas congregações, igrejas, ministério, e o coração dela pende para algo e ela ouve a voz do coração dela e não de Deus. Isso é bastante errado. Existe aqui, a pessoa criou uma idolatria em seu coração. Sim. Existe o Deus de Israel, que é o Deus bíblico, e existe o Deus criado pela própria pessoa. É a sua interpretação, a sua maneira de ver e a sua maneira de entender. Eu acho que Deus é assim. Quando fala eu acho, é opinião sua. Com Deus não se acha. Ele é o que é e acabou. Ele é absoluto em tudo. Certo? Ele é absoluto no seu caráter, na sua essência, no seu ser. Ele é absolutamente eterno e maravilhoso. O problema é que as pessoas elas criam uma idolatria, uma imagem de um Deus a qual não é compatível com o mesmo Deus bíblico. A deliberação de interpretação deu origem a isso. Ou seja, houve um tempo que a Igreja Católica ela administrava o domínio, ela tinha um domínio da interpretação. Então ela não permitia que nenhum outro membro interpretasse a Bíblia. Por isso só os padres e monges compreendiam a Bíblia porque era escrita em latim. Então eles liam em latim e o povo nada entendia. Quantas missas, né? No passado era lida em latim e o povo não entendia era nada. Eu vi no Brasil isso acontecer. Eu presenciei isso.
o padre falando em latim, as freiras cantando em latim. Que isso? Que língua estranha é essa? Parecia mistério, né? Então, o monopólio da interpretação pertencia a eles. Mas aí veio, né, a Revolução, Sim. quebrou isso deles e tirou. Martin Lutero. Martin Lutero e outros mais, revolucionadores, Sim, reformadores, juntamente com eles. começaram a imprimir a Bíblia em outras línguas e tal, e Tradução as pessoas começaram a ter pra ter acesso. acesso. E ter entendimento. Até aí próprio tudo da bem. Até aí tudo bem, glória a Deus, Sim. de conhecimento chegou às pessoas. Só que saiu de um extremo de monopólio e entrou em outro extremo de descontrole. Sim. Qual? Olha só, saiu de um extremo de monopólio, controle Sim, total, Controle total. e saiu para outro extremo de descontrole total. Interessante. Onde cada um faz um curso na internet e interpreta do jeito que você quer. E pronto. Cada um observa a Bíblia e interpreta do jeito que você quer. Aí eu não preciso de líderes, não preciso de pastor, não preciso de chamado. Não se entende absolutamente nada. Tá todo mundo desnorteado. Todo mundo perdido. Cego e Tentando perdido. Saber quem O mesmo mas é- texto, a gente aplica aqui o mesmo texto, cada um entende de uma forma Uma forma diferente. diferente. A gente sai aqui brigado praticamente. Porque, não, pra mim é assim, não, pra mim... Pra lá. Tem uma coisa errada entre nós aqui. Tem. O Espírito Santo não está trabalhando em nós. Ele não habita em nós. Porque se ele é o autor, se ele inspirou, ele sabe o que ele quer dizer. Sim, com Então a mesma direção que ele vai dar, você vai certeza. dar. Vai dar mim. A aplicação na sua vida é diferente. A revelação e interpretação é uma. A aplicação é outra. A revelação bíblica foi dada 2000 anos atrás, Sim. mas se aplica aí no dia de hoje. É diferente. A aplicação de várias situações que estamos vivendo é diferente. Agora, a interpretação é só uma, não existe duas interpretações. Se você escrever um livro, eu estou lendo o seu livro, e eu digo, não entendi aqui que o irmão escreveu, cara. Não estou entendendo, já li várias vezes. Aí vem outro, não, quer dizer isso e isso. Mas não é. O outro, quer dizer isso e isso. 3 opiniões e nenhuma chegou a um resultado nenhum. Aí o que eu tenho que fazer? Eu ligo para você. Falou, liga para Quer mim. dizer que Nessa página tal. Aí você vai dizer, não, é isso, isso, isso. Agora tem a interpretação correta. Quem vai dar a interpretação é o autor. Quem inspirou os homens. É o Espírito Santo. A palavra, ela é do Espírito Santo. Então, é ele que vai dar a interpretação correta do texto. Entramos numa deliberação de interpretativa, sim. todo mundo interpreta do seu Do jeito que jeito. quiser. Aí não gosta do jeito da igreja, sai e abre outra. Aí abre aqui, sai outra ali. Aí um faz... Gente, virou uma confusão. E o diabo tá batendo palma, né? Agradecendo. Estão fazendo a obra sem eu fazer nada. Estão trabalhando. Estão por mim. trabalhando pra mim sem Tô eu de fazer boa. nada. Tô tranquilo, sentado aqui de boa. Misericórdia. E eles estão se destruindo eles mesmos. Eles próprios. Eles próprios. Misericórdia. Realmente isso é muito verdade. Ou seja, o que nós precisamos ter é um meio termo, equilíbrio. Sempre equilíbrio. Sim, com Amém. certeza. Uma pessoa que perdeu o equilíbrio, consegue andar na rua? Não dá. Perdeu o equilíbrio. Não, Nem coitado para um do- lado, nem para o outro. Pô. Tá pegando para direita, daqui a pouco para esquerda. Mas quando você tem o equilíbrio, você. Epa, você entrou. Você tem É um aqui. equilíbrio. É aqui. Você sabe tomar as decisões corretas. O equilíbrio vai te fazer isso. Tomar decisões para um lado ou para outro. Sempre com equilíbrio, com equidade, com retidão, com sabedoria e com inteligência. Amém. Agora, quando você sai de um extremo, entre outro. A Glória grande a dificuldade Deus. do cristão é manter o equilíbrio. Manter. O Espírito Santo ele faz isso, ele é equilíbrio. Sempre vai fazer isso. Entrou esse momento interpretativo da palavra deliberado, cada um faz do seu jeito. Vai pra internet, você vai ver. Aí o cara faz um cursozinho na internet aí, vira pastor evangélico, Vira vira teólogo. ministro, vira teólogo, vira tudo e acha que é o cara. Glória a Deus. Misericórdia. Não, Vira um muito bom. problema, Realmente, tá bem complicada essa situação mesmo que o pastor falou, cada um tá tendo a sua própria interpretação. Tem gente que não entende, mas vamos falar de língua portuguesa. Tem gente que nem o próprio português entende, Entende. quer ler a Bíblia. Para você ler a Bíblia certo, você precisa estudar português. Claro, com certeza. Que há uma linguagem ali profunda. Há uma linguagem ali que você não entende. Sim. Há uma linguagem ali Nome, muitas vezes tudo. antiga, que você precisa adaptar para o tempo de hoje. As línguas se modernizam, as línguas mudam. Mudam. Acrescentam-se coisas e tiram-se coisas. E você precisa. Se você não entender acento, vírgula, parágrafo, você vira uma confusão, você mistura tudo. Tudo. É como ouvi um dia, né? Você deve ter ouvido. Pega a mulher do seu amigo e adultera com ela. Eu vi. Misericórdia.
Misericórdia. A mulher e adúltera. adúltera. Ele colocou e adultera. Ele esqueceu da... Muito Não. grave. Sim, isso realmente aconteceu. Isso aí Agora- passou na televisão. Vamos lá. Agora imagine um contexto bíblico geral, de A a Z. De Gênesis Apocalipse, quanto erro de português não há. tem. É preciso estudar. É preciso conhecer português, é preciso se aprofundar. Não é só ler, não, calma lá, filho. Além de ter oração, direção do Espírito Santo, você precisa entender português. Se é inglês, você precisa entender inglês. Sim. Não adianta. Se você não aprender inglês, você vai saber o básico. O básico. Isso acontece. Eu fui em África. Em África, o grande desafio é esse. É esse. Os missionários foram pregar o evangelho. Todo mundo aceitou Jesus. Mas ninguém sabe nada sobre Jesus. Nada. Nada, não entende nada. O grande desafio é ensinar a eles agora a palavra. Eu fui numa aldeia que o pastor pastoreava uma aldeia enorme. Mais de 50, são 60 famílias, se não me engano. Hoje já são mais de 100. E que ele não tinha Bíblia. O Espírito Santo me revelou. Eu falei, ele não tem Bíblia. Eu falei, não é possível. Nossa, imagina. O Espírito Santo me revelou. Ele não tem Bíblia. Eu falei, não, o pastor não tem Bíblia? Onde é que você viu isso? No final do culto, eu perguntei, pastor, o senhor tem Bíblia? Eu falei, não tem. A Espírito Santo disse, é por isso que eu te trouxe aqui, pra você dar uma Bíblia pra ele. Eu fui comprar a Bíblia na língua dele, encontrei a única. Nossa, Foi uma luta pra encontrar. Quando eu cheguei, a chuva caiu. O homem tava tirando as coisas. Uma ousada. O homem tava pra fugir. Se eu chego mais 2 minutos atrasado, eu não comprava a Não Bíblia. comprava mais. Comprei a Bíblia na língua macena, entreguei na mão dele. Falei, agora você tem uma Bíblia. Glória a Deus. Amém. Muito forte. Tá entendendo? Amém. Isso é realmente aí bastante interessante. A gente comentou aí bastante coisa interessante aí nesse momento. Mas é isso aí. Glórias a Deus. Pastor, já caminhando aqui pro fim, queria fazer uma pergunta também um pouco interessante. Se o senhor pudesse voltar no tempo aí desses 3 anos que o senhor já passou ali em Atos, o senhor faria algo diferente? Fazer algo diferente, se for no sentido de me arrepender de algo, na obra de Deus, ali na obra de Deus não tenha nada que eu poderia fazer diferente. Não. Eu continuaria no mesmo jeito que eu iniciei, Amém. depositando a confiança no meu Senhor, sabendo Glória que Ele a me Deus. chamou de quem eu sou nele, de quem Ele é em mim. Fazendo não pelas minhas qualidades, nem pelas minhas habilidades, mas pelo mover do Espírito Santo de Deus, pelo Amém. poder da palavra. Quando se tem uma palavra, é nela que você se prende, é nela que você se agarra. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Passará os céus, Céus e terra, terra, mar, mas a minha palavra tudo passará. Mas a minha palavra jamais passará. Então, se estiver agarrado com a palavra de Deus, não há hipótese. Glória a Deus. Entende? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Bom, para finalizar, agora eu queria uma pergunta para os dois aqui. Conselho vocês dariam para alguém que atualmente sente em abrir uma igreja nos tempos atuais? Um conselho assim, que isso vai ser essencial na sua início de carreira aí. A Bíblia diz que quem deseja o episcopato, quem deseja o chamado, Sim. o pastoreio, boa coisa deseja. É Hum. bom. Sim. A semente que Deus colocou é de Deus. Mas é preciso ter muita atenção. Algumas pessoas, elas têm o chamado de Deus. Mas é preciso saber se está maduro para esse chamado. A árvore, quando nasce o fruto, não significa que está pronta para comer. Para comer. Ela precisa se desenvolver e depois amadurecer. E há frutos que ainda você só come no chão, né? Tem que cair Tem de todo que cair. tipo. É. Então, observe isso. É preciso desenvolver isso. Então, é preciso saber se você está maduro para isso. O que acontece? Samuel entregue a Eli como profeta. Aprender com o profeta Eli para também ser profeta. Chega uma certa fase da vida de Eli que Deus o visita à noite. De Eli não, de Samuel. Samuel acorda, entende que Eli que está lhe chamando, vai até Eli. Eli, sim, Samuel. Você me chamou? Eu falei, não, te chamei não. Vai dormir. Outra vez. Samuel. Eli, o senhor me chamou? Não, Samuel. Eu não te chamei. Vai dormir. Volta de novo. Terceira vez. Samuel. Ele de novo. Eli, o senhor me chamou?
Samuel, eu não te chamei. É Deus que está te chamando. Da próxima vez, diga a ele: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Muita gente tem um chamado, mas não conhece a voz de Deus. Muito bom. O chamado de pastoreio é bonito. Sim. É de Deus. Você tem um chamado. Mas se você não for direcionado por um Eli, você vai pôr tudo por água abaixo. Ser pastor é um desafio muito grande. Você tem que cuidar da sua vida, da vida da sua família, e ainda você tem que dar conta, prestar conta de vida de pessoas que você não tem nada a ver com elas. Sim. Você pode perder a sua alma por Isso é culpa dos outros que se perderam. Pera lá. Isso é forte. Eu vou perder a minha alma. Posso perder da minha família. Por culpa de gente que não tem nada a ver com a vida delas. É isso, pastorei. Sim. Deus vai... Há um momento de prestar conta com o Senhor da vinha. Vem cá, vamos prestar conta. Destruiu isso, destruiu aquilo. Imaturo. O chamado é de Deus, mas não era o momento na sua vida. Aparta-te de mim que eu nunca te conheci. Forte. Isso é terrível na vida de uma pessoa, entende? Então muita gente tem um chamado, mas não compreende a voz de Deus. Eu conheço pessoas que não têm um chamado, mas não ouvem a voz de Deus. É preciso ter um Eli. Eli estava com a vida bagunçada, mas era homem de Deus naquela terra. É ele que direcionava, Deus está falando. Eli tinha experiências com Deus para saber que Deus está falando. Samuel não. Samuel não conhecia a voz de Deus. Era de Deus, chamada de Deus, mas não conhecia a voz de Deus. Ouviu, mas não sabia discernir a voz de Deus. Muita gente que está abrindo igreja, eu falo abrir, que é correto, a igreja se nasce, ela gera, ela é gerada, não é nascida. Sim. Ela é gerada no ventre de um homem, certo? Ela gera no ventre do homem e vai florindo até o momento de estar madura e acontecer a igreja surgir. Muitos abrem, como se abre um restaurante, um bar, um café. Abre por habilidades próprias, eloquência, posso estudar a Bíblia, teologia, começar a falar da Bíblia, falar de muita coisa. Até mesmo pela questão financeira também. Muitos 1 milhão de isso. coisas. Agora, há uma responsabilidade. Com certeza. Aí você vai precisar prestar contas do que você está fazendo. Com certeza. Certo? Gente, tem um chamado de Deus, seja claro, fala, pastor, não. Meu pastor, é o seguinte, o chamado de Deus está aqui no meu coração. Eu preciso abrir um trabalho. Preciso abrir uma igreja. Vou te ajudar. Vou direcionar você. E Deus vai direcionar a pessoa nesse projeto. Amém. Agora, querer abrir por sua própria vontade não é desejo de Deus. Deus não precisa de mais igrejas. É outro campo que a gente entra. Existe uma igreja universal, essa pertence a Cristo. Não é a igreja da placa denominacional que pertence a Cristo. Não é essa. A igreja que pertence a Cristo, a sua noiva, ela é invisível. Você não vê placa. Ela é visível e se materializa através de uma placa denominacional. Mas ela é invisível e universal na face da terra. Muito bom. Jesus não precisa de placas de igreja. Porque Jesus precisa. Quem que te disse? Tá muito errado. Se Jesus quisesse, usava uma criança para pregar o evangelho de 2 anos. Fazia fogo cair do céu e anjo descer. Todo mundo se convertia na terra. Mas ele não faz isso. Por que será? Porque quer pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Não por aquilo que ele pode oferecer e fazer. Amém. Glória a Deus. Bastante interessante aí, pastor. Muito bom. Você, pastora, qual conselho você teria para dar para alguém que sente que quer plantar uma igreja, uma congregação nos tempos atuais? É buscar verdadeiramente a direção de Deus, se essa é a vontade de Deus em primeiro lugar, né? É como o pastor falou, não é abrir uma igreja. Porque uma igreja, ela não deve ser aberta, ela deve nascer do coração de Deus. Então, quando uma igreja nasce verdadeiramente do Senhor, ela simplesmente precisa se posicionar, porque Deus vai fazer as outras coisas. Você não precisa usar pessoas ou prejudicar pessoas para abrir uma igreja. Você não precisa usar das suas artimanhas humanas para poder abrir uma igreja. Porque o próprio Deus fará milagres acontecer, situações em prol daquilo acontecer. Nós somos testemunhas vivas disso. A maneira que a Resplandecendo as Nações nasceu. O Senhor moveu de uma maneira extraordinária. O Senhor nos deixou 1 ano dentro de uma igreja, dentro de uma garagem.
para depois nos dar o primeiro local, que é esse de Esperronge. Amém. Depois de quantos anos o Senhor vem nos dar Atos. Então isso foi sendo gerado no coração de Deus. E depois o Senhor implantou nos nossos corações para que isso acontecesse. O triste de hoje é você ver igrejas sendo abertas à direita e à esquerda de todos os lugares, mas simplesmente por abrir. Simplesmente por fazer um movimento. Simplesmente para ser mais uma. Para o quê? Para ganhar, como você acabou mesmo de dizer, visualizações? Sim. Ou a questão mesmo financeira? Financeira. Ou posicionamento? Ou só por querer ser chamado de pastor ou de pastora, por ter títulos? Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Quando nasce do coração de Deus, é o próprio Deus que vai gerar o milagre do local, é o próprio Deus que vai gerar a situação financeira para você obter aquele local, é o próprio Deus que vai gerar tudo aquilo que é necessário, humanamente falando, para acontecer. Então, o meu conselho hoje é que as pessoas verdadeiramente olhem os frutos dessas igrejas, olhem os frutos dessas pessoas. E essas pessoas que têm isso nos seus corações, que elas verdadeiramente vão diante de Deus e pergunte a Deus: Senhor, é essa mesma a tua vontade? Arde em mim. É a tua vontade? Se é a tua vontade, me direcione para o lugar certo. Me direcione às pessoas certas. Ela pode ter certeza que Deus vai fazer, porque nós somos provas vivas de que Deus fez isso. E o mais é o Espírito Santo de Deus que irá conduzir. É incrível isso, porque há um conselho para quem está querendo abrir a igreja, e é nobre, você só precisa ser direcionado por seu pastor ou por alguém que está sob uma autoridade espiritual, é nobre, para que isso possa seguir os princípios da palavra de Deus, não é? Dentro da vontade de Deus. Mas há aquele também que faz parte de uma igreja que não tem história, né? Que o modo operante é traição, é mentira, é esses desejos carnais, é a vontade de estar na liderança, achando que essas pessoas estão ali submissas a ela, na submissão mais, na palavra mais pejorativa que assim eu posso dizer, não é? Sim. Que a submissão é uma palavra linda, mas ela tem um sentido pejorativo também. Ou seja, debaixo da sua ordenança, né? Pessoas para fazer o que ela quer. É preciso entender que se você que faz parte de uma igreja que não tem, né? Como é que uma criança nasce? Com uma relação de duas pessoas. Sim. Como é que nasceu esta igreja? Ah, não sei, apareceu aí. Não, você precisa saber. Você conhece a história? De onde veio? Como fez? Como aconteceu? Como é que esses pastores chegaram aqui? Você sabe o modo operante? E aí você descobre se tudo que começa errado termina errado. Você, crente, pode estar numa barca furada. Você pode estar fazendo parte de um barco que está direcionado a um iceberg. Você não vai ter como escapar, porque em negligência sua. Não adianta pôr a culpa na mão de Deus e dizer assim, eu não sabia. Epa, a negligência é um pecado grave. Meu povo parece falta de conhecimento. E você precisa pesquisar a história desta igreja. De como ela surgiu, de como ela nasceu, de como ela está aqui. De onde ela veio, nasceu por traição, por movimentos estranhos. Qual é o objetivo dela? Sim, para que você não possa fazer parte de uma igreja problemática. Compreende? Sim. Te dar beijinho e abraço e ser educado com você, isso é o mínimo que uma pessoa possa fazer. Isso não significa que Deus está ali aprovando aquela situação. Realmente, isso é verdade. Existem técnicas emocionais que eu posso dizer, eu te amo muito, você é muito especial. Alguém já te disse que te ama muito. Dá um beijo aqui no rosto. Judas deu um beijo no rosto de Jesus. Era um traidor. Tentando dar uma aliviada ali para Jesus, né? Dar uma aliviada. Deu um beijo. Rapaz, com um beijo você não traiu, cara. Então, é preciso entender. Imagine se Judas abre uma igreja e você vai para a igreja de Judas. Misericórdia. Ah, mas lá você vai ver louvor, vai ver palavra, vai ver aperto de mão, abraço. É preciso você saber o modo operante, porque quem está conduzindo esse barco? Como surgiu? Como nasceu hoje? De onde ele veio e tudo. Tem pai, tem mãe, tem origem. Você, cristão, que está fazendo parte de uma igreja, pesquise. Busque saber da sua liderança, pressione como surgiu essa igreja e você vai ter um conceito. E aí você julga se deve ou não deve continuar no tipo de igreja. Assim funciona. Amém.
Glória a Deus. E é bom. É isso aí mesmo. Então, você que quer plantar uma igreja, primeiramente, segue a direção de Deus. Se Deus está falando no seu coração e tudo. Se você tem um pastor, fale com o seu pastor, comunique o seu chamado, algo do tipo. Enfim, Deus te dando a direção, vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Podemos acabar por aqui com esse tema maravilhoso, longo aí, para a honra e glória do nosso Deus. Conseguimos aí falar bastante coisas. Passou até do tempo aqui que eu nem imaginava que a gente ia gravar tudo isso, mas glórias a Deus, o nome de Deus foi glorificado aqui. Pastor, obrigado pelo seu tempo, obrigado, pastora. Agradeço. Mais uma vez estar aqui gravando juntamente conosco, disponibilizando o tempo de Amém. vocês e o conhecimento que Deus deu para vocês. Amém. Pastor, por favor, dê uma saudação aí, uma de finalização para o nosso público. Gratidão, por favor. gratidão a Deus sempre. Louvado seja Deus. Obrigado a você pelo convite. Deus abençoe esse podcast, abençoe sua vida poderosamente, que isso possa alcançar assim o maior número de pessoas possíveis para a glória de Deus. Deus possa abençoar você essa responsabilidade tão grande. E você, Amém, cristão, pastor. Deus abençoe você, a paz do Senhor. Deus é contigo. Saiba que Deus, ele é fiel à sua palavra e ele é imutável e sempre estará aqui para poder te abençoar. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pastora, por favor. Obrigada mais uma vez, Edivaldo, por esse Obrigado, tempo, Will. por essa oportunidade, né? E para você que vai assistir, não sei quando, mas creio que irá assistir, que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua vida, né? Se você se encontra sem alguma igreja ou não conhece a palavra, procure se informar, procure conhecer mais de Deus, que é tempo, já é chegado um tempo que precisamos conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, né? E eu creio que o Senhor tem para cada um de vocês que vai assistir esse podcast. Deus tem uma linda história, Deus tem um lindo propósito e eu tenho certeza que o Senhor quer transbordar através da sua vida para outras vidas ser alcançadas e assim abençoadas também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você que nos assistiu até aqui, nos acompanhou aqui até o fim do podcast. Peço que você curta o nosso vídeo, comente, compartilhe com alguém, que eu tenho certeza que vai ser edificado com essa palavra, vai ser ajudado. Vai levar algo para o seu coração diretamente de Deus. Mais uma vez, obrigado, pastores. Amém. Que Deus continue abençoando Amém. a vida de vocês, Obrigada. dando direcionamento, Amém. palavra cada dia mais, que eles possam, que o sangue de Jesus sejam sobre a vida de vocês Amém. e sobre o Em nome ministério de que ele Jesus. entregou nas mãos de vocês. Amém? Amém. Glórias a Deus. Obrigado vocês e ficam na paz de Deus. Amém.